Boa noite, nosso grupo é o grupo 9, Núcleo de Práticas Jurídicas. Sou eu, o Enzo e a Rita, e eu vou fazer a introdução do assunto, que na verdade é o conceito do Núcleo de Práticas Jurídicas, que muitos de nós já sabem o que é. Ele é uma espécie de um laboratório de práticas jurídicas que foi implementado a partir do ano de 1994. Hoje ele é obrigatório, está presente em todos os cursos de direito no Brasil. Qual é a função do Núcleo de Prática Jurídica? A sigla é NPJ e ela serve para aproximar nós que somos estudantes da realidade da aplicação da operação do direito. Então ele busca alinhar teoria e prática para que a gente possa praticar os conhecimentos adquiridos de maneira pedagógica dentro de uma realidade prática. A gente conversou com um aluno que fez parte do Núcleo de Prática Jurídica da UFT, que vai ser exposto o depoimento dele no final, e a professora Grazi, que a Rita conseguiu o depoimento dela sobre o Núcleo de Prática Jurídica. Na nossa pesquisa, a gente percebeu que o Núcleo de Prática Jurídica busca despertar nos estudantes um aspecto meio que da nossa função enquanto cidadão, da função social do curso, no caso do escritório modelo e outras práticas, no caso da UBRA, tem um serviço de assistência jurídica, ele visa facilitar as pessoas que têm menos condições de ter acesso à justiça. O pessoal diz que a justiça tarda, mas não falha. Não falha para quem? Porque nem todos têm acesso à justiça. Então, o Núcleo de Prática Jurídica acaba executando essa função de assistir aquelas pessoas que têm menos condição de ter o acesso à justiça, ao tempo que proporciona às pessoas informação a prática do ambiente jurídico dentro da realidade, né? Então, é para isso que ele serve, ele funciona por meio de um regulamento. É importante a universidade fazer a confecção de um regulamento que vai definir quais são as atividades que vão ser praticadas pelo núcleo, pelo escritório modelo. As práticas podem incluir audiências, redação de peças processuais, arbitragens, conciliações, visitas aos órgãos públicos e a prática de resolução consensual de conflitos. No vídeo da professora Graziella, ela até expõe essa questão, que não é que muitas vezes a função seja resolver conflitos, mas conciliar essa resolução, ser um intermediário. E isso levanta uma questão, por exemplo, que é como que a gente traz isso para a nossa realidade mesmo. O que a gente pode fazer, qual que é a nossa função enquanto alunos e qual vai ser a nossa função enquanto profissionais na operação do direito. Porque há uma frase, um clichê, que o direito não ajuda a quem dorme. Mas quanto custa manter alguém acordado para deixar o seu direito garantido? Somos todos que temos acesso à justiça. Há várias classes sociais. São todas elas que têm acesso a um advogado? Na nossa pesquisa a gente percebeu isso. Também vimos iniciativas que os núcleos de práticas jurídicas têm. Eu venho da Católica, e na Católica a gente fazia algumas visitas, distribuições de cestas básicas lá no Jardim Flamboyant, um pouco depois do Taquari, porque a gente que está aqui no centro, a gente não tem muita noção de como é a realidade das pessoas que não estão no plano diretor e não estão dentro do centro da cidade. Como Palmas é uma cidade muito extensa, a gente se deparou com realidades de pessoas que cozinham com lenha, e isso para a gente que é dentro da UFT, que tirando medicina estamos em um curso de elite, a gente não se afeta por isso. Acabou expondo esse aspecto do Núcleo de Prática Jurídica que a gente meio que não sabia. E eu conversei também com a professora que é promotora e dá aula de leis penais extravagantes e perguntei sobre qual era a importância do Núcleo de Prática Jurídica para a formação, se realmente era uma coisa importante ou se é uma coisa mais só para cumprir um protocolo. E ela levantou e bateu muito nessa tecla, de que isso forma a gente além da nossa graduação. Então, é uma coisa maior, traz uma coisa maior. Bom, agora em relação à importância do NPJ. O Núcleo de Prática Jurídica funciona como uma ponte para nós, estudantes do direito, entre o nosso mundo acadêmico e a realidade do mercado de trabalho ao qual vamos ser inseridos. Segundo o MEC, ele é um componente fundamental para a nossa conclusão de curso. Além das habilidades jurídicas, eu quero destacar algumas habilidades pessoais que nós vamos conquistar ao longo da nossa passagem pelo NPJ, tais como de soft skills,
como empatia, boa comunicação, capacidade analítica, trabalho em equipe, que são essenciais para nós atuantes do direito. O segundo pilar que eu quero destacar é a validação de horas de estágio obrigatório, que é um componente do curso e a nossa passagem lá, essas horas poderão ser validadas na nossa carga horária. O terceiro tópico é o letramento digital. No núcleo de prática jurídica, é o primeiro momento que boa parte dos estudantes vão ter o contato realmente com a prática, saindo desse mundo de apenas teorias, leis, e lá eles vão ter contato com petições, softwares de jurisprudência e vão poder desenvolver as suas práticas acompanhados por um profissional do curso, como professor ou advogado, por exemplo. E o quarto tópico é o descobrimento profissional. Quando você entra na prática, você percebe uma grande diferença entre a teoria e a prática. E lá os estudantes vão poder descobrir em qual área eles querem atuar, se é criminal, familiar, e através disso eles vão poder seguir na área do direito. Como qualquer área do direito, o NPJ também apresenta tanto desafios profissionais e pessoais. Quando o estudante chega, o primeiro deles é a organização de processos. Aqui no próprio UFT a gente com certeza tem dificuldade em organizar nossos trabalhos, nossas tarefas, seminários, e lá não é diferente, como também não é diferente no escritório de advocacias. Os estudantes vão precisar acompanhar os clientes do começo ao fim, isso demanda tempo, atenção, o que pode ser um empecilho para os estudantes inicialmente. Organização de equipe. O NPJ é um trabalho em equipe e cada estudante tem um jeito de agir, uma forma de pensar, então é necessário que nós entramos em conjunto para fazer isso dar certo e atender às demandas dos clientes. O terceiro tópico é o atendimento ao cliente. O NPJ lida com camadas diversas da sociedade, mas a principal delas são as camadas vulneráveis, que são historicamente pessoas que têm acesso a poucos recursos. Então os estudantes vão precisar desenvolver essa empatia de estar no lugar dos clientes deles para poderem ajudá-los. E agora, trazendo para a realidade da UFT, quero destacar algumas ações, como por exemplo, o Núcleo de Prática Jurídica da UFT se reúne com a PGETO para formar parceria. Isso ocorreu em meados de 2024, quando foi criado novas câmaras de conciliação para atender essas populações vulneráveis, na época da professora Naima Work. A fala dela que eu trouxe para vocês as câmaras estão presentes em poucos estados do Brasil. É um projeto inovador e a UFT foi chamada para integrá-lo. E acrescenta, a ideia é solucionar aquilo que seria judicializado na base do consenso, de acordos, buscando evitar o litígio em questões que envolvam servidores, órgãos e a sociedade. Algo semelhante ao SEJUC, no âmbito do judiciário, que faz o acordo entre as partes. Então, trazendo essa ideia de ajudar a sociedade de Palmas. O segundo ação do nosso NPJ é em relação aos idosos do CRAS Caraiô, uma comunidade de povos tradicionais que ocorreu no ano passado, em qual os estudantes do projeto de extensão, acompanhados pela professora Cristine Roque, foram até esse CRAS e explicaram para os idosos os seus direitos. Essa atuação trouxe para eles os conhecimentos que eles não adquiriram durante a vida e como nós, como os estudantes, poderíamos estar-los ajudando. Vou passar a palavra para a Rita, que vai dar continuidade sobre o NPJ da UFT. Boa noite. Vou falar sobre o escritório modelo, mais específico a questão da prática. E aí eu vou falar da UFT, nós temos 2 cursos nos campos da UFT, que é Palmas, que é o curso que a gente está fazendo, e Arraias, no sudeste do Tocantins. A extensão universitária, que é o foco, o direito da UFT permite aos alunos vivenciar a prática jurídica real e contribuição com uma sociedade. O objetivo do Núcleo de Prática Jurídica é o acesso à justiça e a capacitação, nossa capacitação como futuros profissionais. É o primeiro contato de muitos de nós com a prática do direito, de ser advogado. Aí a função social, Por que a função social? Porque nós vamos trabalhar com pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, Elas não são vulneráveis, elas foram vulnerabilizadas. Então, esses escritórios, modelos, têm esse objetivo, com foco, perfil, de buscar, de dar acesso à justiça, que nós sabemos que em pleno século XXI ainda não é plena como deveria ser. Então, a missão e os objetivos, que é promover a conciliação entre as partes, propor as ações judiciais pertinentes a cada caso, garantir o acesso à justiça para quem não pode pagar. A gente sabe que a justiça ela é muito cara, a gente viu, inclusive na disciplina de resolução de conflitos, a gente trabalhou com algumas
práticas que são mais baratas e que também faz com que a morosidade da justiça não acabe se tornando uma injustiça, né, ou uma dor a mais, porque você não vê o processo chegar ao fim. Equipe e orientação, né, atendimento realizados por acadêmicos de direitos, orientação direta e supervisionada por professores do curso e acompanhamento integral de todos os processos. Os escritórios modelos, eles fazem parte da matriz curricular de todo o curso de Direito. E aí eu estou falando mais específico aqui do curso da UFT. Principais causas, né, que são atendidos nesses escritórios modelos são divórcios, guarda de menores, pensão alimentícia, isso na área da família. Civil, cobranças e problemas com contratos e conciliação, né, que é a mediação de conflitos diversos. Quem pode ser atendido, né? Quais são os critérios para a pessoa ser atendida no escritório modelo? É necessário comprovar carência financeira, né? A renda pessoal menor que um salário mínimo, o valor base deve ser atualizado conforme o salário, né, vigente. E aí na época eu peguei os dados, eu fui atrás, pesquisei, e aí na época o salário mínimo era 788, mas aqui embaixo a gente colocou o salário vigente, né, o valor do salário vigente. O que nós fizemos? Nós fomos atrás da parte prática, que foi do escritório modelo, mandamos algumas perguntinhas, entrevistamos eles e fomos fazendo alguns questionamentos que foram surgindo durante o nosso trabalho, que eu acho que também, quando a gente fala do núcleo de prática jurídica, vai surgindo, a gente foi mandando e eles foram respondendo. E a primeira foi, qual a importância do núcleo de prática jurídica, né? E aí eles nos responderam que o núcleo de prática jurídica possui enorme importância social, acadêmica, institucional, pois aproxima o direito da realidade da população e contribui para o acesso à justiça. Assim, o núcleo de prática jurídica não é apenas um espaço acadêmico, mas um importante instrumento de transformação social, cidadania, democracia do direito. É onde a gente vai entender na prática, né, o nosso laboratório, por isso que o nome é laboratório. Quando a pessoa faz uma licenciatura, ele precisa fazer o estágio, né, supervisionado. E nós, do direito, os laboratórios modelos são nossa prática profissional, o nosso primeiro contato com o assistido. A segunda, quais são os critérios de triagem para o atendimento, né? E perguntamos também se existe lista de espera. E eles responderam, os critérios de atendimento são os mesmos da Defensoria Pública, né? Então, hipossuficientes, né? Os critérios de atendimento são os mesmos da Defensoria Pública, não possuímos lista de espera. E eles falaram que o que acontece, dependendo da demanda, é que eles precisam analisar o caso para ver se pega ou se não pega. Dependendo do caso, alguns são muito complexos e como são, é um laboratório, e quem faz esses processos, claro, supervisionados são alunos, às vezes pela complexidade eles não conseguem atender. Terceiro, que tipo de demandas são mais frequentes, né? Família, civil, criminal, previdenciário, né? E aí, quais são os casos que eles não atendem, né? Trabalhista, criminal, previdenciário. As demandas que mais são atendidas são de família e consumidor. Dependendo da previdenciária, dependendo da complexidade, eles não conseguem atender. A quarta, quais competências os alunos mais desenvolvem aqui que a sala de aula não ensina? Desenvolve a relação assistido versus aluno, né? Futuro advogado. Praticar os conteúdos ensinados em sala de aula. E a quinta, quais são os desafios que o núcleo de prática jurídica enfrenta na sociedade, né? Aí eles colocaram que os desafios enfrentados pelo núcleo refletem as próprias transformações da sociedade contemporânea, exigindo inovação, responsabilidade social e constante aprimoramento do ensino jurídico e da prestação de assistência à população. Até porque quem atende são pessoas. Então, se a sociedade está em constante movimentação, né, aprendizado, então o núcleo, os desafios dele como núcleo é isso também, é que os alunos chegam capacitados com conteúdo suficiente para conseguir atender às demandas. Isso aí é um excelente profissional. Aí, o que nós fizemos? Convidamos a professora Grazi, que ela é a coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas
da UFT de Palmas, e também convidamos um ex-aluno, né? A ideia é pegar alguém que tinha passado também pelo escritório modelo. E aí a gente vai ouvir o depoimento do Miguel também, porque ele já fez. Então nós vamos pegar a coordenadora do núcleo e um ex-aluno para mostrar o que essa passagem no núcleo foi importante para a sua formação. E a professora vai falar como funciona, né, o núcleo, porque ela é coordenadora. E para além disso, antes de começar o vídeo, aqui tá os contatos, né, de como que a pessoa pode acessar o escritório modelo em busca de acesso à justiça, né. Aqui, né, esse é o número de telefone, né, é o WhatsApp, pode mandar o contato, esse aqui é o e-mail, o site, Palmas tem um Instagram do escritório modelo, e a Arraias, é muito interessante a Arraias. A Arraias, se vocês jogarem no Google, Núcleo de Práticas Jurídicas, Direito, UFT, vai aparecer o site, e os dados que estão lá é de Arraias. Então, lá você consegue ver quem somos nós, o colegiado inteiro, quem são os professores, e inclusive alunos que compõem esse colegiado. Lá está o regulamento, que se vocês quiserem, vocês podem baixar e ler o regulamento de como funciona, né, a área de atuação, onde eles atuam, mas a maioria dos escritórios modelos é o que a gente já passou aqui, a área de atuação deles. Tem uma particularidade de Arraias, do curso de Direito de Arraias, que é maravilhoso, do escritório modelo, que é chamado CACT. Como a gente está falando que a função maior são dois pilares, né, do escritório modelo, que é o acesso à justiça, que a gente sabe que é muito difícil num país como o nosso, e a nossa capacitação. Então, o que eles fizeram lá? Eles fizeram um ciclo de assessoria às comunidades tradicionais do Tocantins, que é o CACT. Então, eles atendem as comunidades quilombolas e outras comunidades ribeirinhas também, mas as comunidades quilombolas são atendidas pelo escritório modelo. E isso é tão forte lá que no site da UFT está lá. Então, o CACT. Então, eu achei essa parte muito, muito interessante, né, porque o escritório modelo está fazendo jus. Se há acesso à justiça, as comunidades tradicionais, infelizmente, vêm sendo historicamente violadas, né, e tendo seus direitos negligenciados. E aí agora nós vamos ouvir o depoimento da coordenadora do núcleo, da coordenadora do núcleo de práticas jurídicas da UFT. Oi pessoal, boa noite. Estou passando aqui a pedido da Rita e do seu grupo de trabalho na disciplina do professor Basoli para falar um pouquinho da importância do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal do Tocantins. O Núcleo de Prática é um escritório modelo, que se vale de casos concretos de pessoas da comunidade que serão assistidas pelo nosso escritório e aí atendidas as suas demandas judiciais. Muitas vezes nós tentamos realizar acordos, há um regimento interno que vai dizer em que matérias que nós podemos atuar. Se o acordo e a mediação não tiver muito êxito, a gente judicializa. Muitas vezes a gente tem êxito na realização do acordo e encaminha o pedido de homologação judicial. E temos atuado sobretudo na área civil, porque o nosso regimento também limita a nossa área de atuação, em ações de consumidor, de direito que envolvam, né, direitos do consumidor, direito imobiliário, a lei do inquilinato, né, as relações locatícias e também o direito das famílias, como dissolução de união estável, divórcio, guarda e convivência familiar, pensão alimentícia, execução de alimentos não pagos, pedido de prisão para devedores de alimentos contumazes, e assim a gente tem atuado. O núcleo de prática, ele é uma atividade de extensão da UFT, é uma atividade extensionista e que, por isso, é tão importante para o nosso curso, não é? Porque a gente une teoria e prática e nós só podemos atender as pessoas que estão em determinado perfil socioeconômico, que são consideradas, portanto, pessoas vulneráveis economicamente e por essa razão fazem jus à assistência judiciária gratuita e ao acompanhamento judicial também como assistidos e assistidas. É um trabalho muito interessante, há duas profissionais
técnicas, também advogadas, a doutora Mariana e a doutora Márcia Gabriele, que atuam conosco. O professor Vinícius coordena o núcleo de prática e junto conosco também a professora Lucimara Radates, o professor Weinstein e alguns outros professores que têm recém-contrato com a UFT e sei que também acabam orientando por lá. O mais importante é a gente criar uma cultura de atenção aos processos, porque o que de mais grave pode acontecer é a perda de um prazo. Então, nós não podemos negligenciar os direitos dos nossos assistidos, seus documentos, seus interesses e, sobretudo, temos que acompanhar os processos com muito zelo. Vim falar um pouco com vocês sobre a minha experiência do Núcleo de Prática Jurídica, o NPJ, e o quão importante ele foi para a minha formação enquanto acadêmico de direito, mas também como cidadão. Atuar no NPJ, para mim, foi muito significativo, uma vez que eu tive a oportunidade de ter um contato direto com a comunidade geral, com a sociedade civil, e ele exercer os meus conhecimentos práticos de direito que eu aprendi na graduação na prática jurídica como um todo. E aí poder atuar em casos reais, atuando como ali, né, advogado, mas óbvio fazendo peças e também escutando, né, os assistidos ali, os representados, para mim foi algo muito importante e eu sou muito grato a essa experiência que tive no NPJ, porque ela com certeza formou em mim um ar de cidadão muito diferente do que seria se eu não tivesse passado ali pelo núcleo, né, pela professora Naíma, pelo professor Vinícius, que também nos ensinaram ali sobre a prática jurídica dentro do NPJ, e isso eu falo a partir do meu ponto de vista. Se eu pudesse deixar aqui uma dica para os estudantes que vão para o NPJ, né, que vão passar pelo NPJ, é que aproveitem os plantões, aproveitem as oportunidades que o NPJ te oferece e engaje ali com os professores que estão coordenando o núcleo, porque é uma oportunidade de você vivenciar o direito e também causar impacto ali positivo na vida das pessoas que estão sendo representadas por você, né, pela Universidade Federal do Tocantins, pelo curso de Direito. Então, agarrem essa oportunidade e façam o melhor de vocês para que o NPJ da UFT continue crescendo cada vez mais e revertendo em privilégios e benefícios para todos os estudantes da nossa comunidade jurídica aqui da UFT. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.